Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí, que vocês estejam se cuidando e estudando direitinho, ok? Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre os elementos da poesia, sobre os quais a gente falou na semana passada. Nas nossas últimas aulas, vocês exercitaram e praticaram bastante sobre a escansão métrica e perceberam, né, como é que se mede o tamanho de um verso pelo número de sílabas poéticas, prestando sempre atenção na sonoridade. Essa semana a gente vai começar a trabalhar com as rimas. Vamos pensar um pouquinho sobre como perceber o esquema de rimas num poema e sobre como classificá-lo também, ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a rima, muitas vezes, ela é vista como uma figura de linguagem. Por que isso acontece? Porque a rima, ela provoca estilo no texto, né? Qual é a função da rima? O que seria a rima num poema? A rima é a similaridade dos sons. Então, quando a gente termina um verso com um som e esse som se reproduz em finais de outros versos, a gente está constituindo ali uma rima, certo? Por exemplo, quando eu rimo a palavra coração com a palavra paixão, eu estou construindo uma rima, se cada uma tiver no final de um verso diferente, ok? Bom, e quando a gente pensa nesse estilo de rimas, que tem a ver com essa similaridade sonora, a gente vai pensar nos tipos de rima que eu posso ter. Eu posso ter uma rima rica, que é quando eu faço a rima entre duas palavras de classes gramaticais diferentes, e eu posso ter a rima pobre, que é quando eu rimo palavras da mesma classe gramatical. Então, por exemplo, se eu rimar um substantivo com um verbo, eu estou construindo uma rima rica, porque são classes gramaticais diferentes. Se eu rimar um substantivo com outro substantivo, aí eu estou fazendo uma rima pobre, porque é a mesma classe gramatical, ok? A rima que eu dei o exemplo antes, coração e paixão, é uma rima pobre. Eu estou rimando um substantivo, ok? E estou rimando também eu estou rimando o substantivo paixão com o substantivo coração. Então, essa rima é pobre, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso um pouquinho melhor. Olha aí, vejam esses dois exemplos que tem aí para vocês. Um trechinho do poema do Afonso de Guimarães e um trechinho do poema do Mário de Andrade, tá? Dá uma olhada no que vocês veem no lado direito da tela, no seu lado esquerdo, né? Os versos do Guimarães. O teu olhar, tão cheio de ondas, lança clarões longínquos de astro vespertino. Sob a túnica azul, uma alva criança chora, é o vagido de Jesus menino. Reparem nas palavras que estão coloridas, né? Eu tenho lança, que vai rimar com criança. Reparem como é a mesma sonoridade, lança, criança, ok? Isso é uma rima. Então, eu vou olhar sempre para esse parzinho de rimas. E depois eu tenho vespertino, que rima com menino, ok? Vespertino e menino, a gente tem aí também esse i no final, que vai ser a mesma sonoridade, vai provocar outro parzinho de rimas. Então, quando a gente vai olhar para as rimas, a gente tem que olhar sempre para o parzinho, ok? Bom, a gente também vai ter esses versos aqui do ladinho, que são os versos do Mário de Andrade. Tudo o que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o braço, o claro olhar preso no meu perdidamente. Em vermelho eu tenho a palavra raro, que tem a mesma sonoridade que a palavra claro, ok? Raro e claro são um parzinho de rimas. E na palavra adolescente, eu tenho a sonoridade que vai rimar com perdidamente. Adolescente e perdidamente também são um outro parzinho de rimas, ok? Agora vamos dar uma olhadinha nesse parzinho de rimas que tá em vermelho, né? Lança e criança, reparem, é uma rima rica, né? Lança é um verbo e criança é um substantivo. Se eu tenho duas classes gramaticais diferentes, lança e criança, são uma rima rica. Raro e claro são adjetivos. Mais raro, né? Ele está falando o que há de melhor e o que há de mais raro. E ele diz que a perna, ele vai classificar o olhar como claro. Então, é um adjetivo. Raro, adjetivo. Claro, adjetivo. Se eu tenho a mesma classe gramatical, essa rima é uma rima pobre, ok? Bom,
Vamos seguir pensando nesses versos que a gente leu do Alfonso de Guimarães, que eu queria ensinar a vocês como montar o esquema de rimas. Então, a gente tem: o teu olhar tão cheio de ondas lança, clarões longínquos de astro vespertino. Bom, vamos dar uma olhadinha de novo, então, nesses versos que a gente tem aqui do Alfonso de Guimarães. O teu olhar tão cheio de ondas lança, clarões longínquos de astro vespertino. Sob a túnica azul, uma alva criança chora, é o vagido de Jesus menino. Bom, como é que a gente faz para montar o esquema de rimas de um poema? Eu vou marcar a sonoridade das palavras com as letras do alfabeto. Okay? Então, para cada som que for surgindo no poema, eu vou usando A, B, C, D. Então, olha só o final do primeiro verso. Lança. Eu vou marcar esse verso, essa sonoridade da palavra lança, com a letra A. Ok? Tudo que rimar com lança nesse poema vai receber a letra A. Ok? Bom, vespertino rima com lança? Não. Então, que letra eu coloco aqui? B, a próxima letra do alfabeto. Ok? Criança rima com lança? Rima. Então, que letra eu coloco aqui? A letra A, porque eu tenho essa sonoridade similar. Então, eu mantenho a letra, ok? Então, eu tenho o parzinho de rimas lança e criança. E aí, agora eu tenho a palavra menino. Menino rima com lança? Não. Então, eu não vou colocar a letra A. Rima com vespertino? Sim. Então, eu vou colocar a letra B. Então, o esquema de rimas dessa estrofe é A, B, A, B. E aí, quando a gente for classificar, a gente vai classificar pelos pares, dependendo de quão próximos eles estão um do outro, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A gente tem também tipos de classificação para o esquema de rimas. Então, quando acontece da minha estrofe ter a AA, BB, como sonoridade, né, como esquema de rimas de sonoridade, significa que os parzinhos estão juntinhos, um do ladinho do outro, um embaixo do outro, seguido. Quando isso acontecer, quando o par de rimas estiver um seguido do outro, a gente vai ter a classificação de rimas emparelhadas, que também podem ser chamadas de paralelas ou de geminadas, ok? Depois, pode acontecer de você ter o seu par de rimas separado por um outro par. Então, por exemplo, seria o esquema A, B, B, A, certo? Nesse esquema, a letra A, o parzinho, o som que ela marca, o par dessa rima, está lá embaixo, separado por um outro par. Quando isso acontece, a gente tem rimas intercaladas ou interpoladas. E pode acontecer da gente ter um parzinho encaixado no outro, A, B, A, B. Quando isso acontece, a gente tem rimas alternadas ou entrecruzadas ou entrelaçadas, ok? Bom, dá uma olhada nesses outros exemplos aí para vocês entenderem isso um pouquinho melhor. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. O que a gente tem aqui? Atento vai ser o meu primeiro som, certo? O final do meu primeiro verso vai marcar o meu primeiro som. Então, eu vou usar a letrinha A, certo? Tanto rima com atento? Não, é parecido, mas não rima. Um é ento e o outro é anto, então não é o mesmo som. Então, no tanto fica a letra B. Encanto rima com atento? Não. E com tanto? Rima, então eu coloco a letra B ali, ok? E pensamento rima com atento? Rima, então eu coloco a letra A. O esquema de rimas dessa primeira estrofe é A, B, B, A, ok? Agora vejam o poeminha do Paulo Leminski. Vida que me venta, sina que me brisa, só te inventa quem te precisa, ok? A gente tem um outro esqueminha de rimas aqui, nessa estrofe. Venta vai ser o meu primeiro som, é outro poema, por isso que eu vou começar com a letra A de novo, ok? Eu marco ali a letra A. Brisa rima com venta? Não, então ali eu vou ter uma outra letra, a letra B, ok? Inventa rima com venta? Sim, então ali eu coloco a letra A. E precisa rima com venta? Não. E com brisa? Sim. Então, que letra vem ali? B. Ficou A, B, A, B. Ok? Vejam aí coloridinho para ficar mais claro. O que rima com o que tá marcadinho ali, direitinho, né? Com as cores diferentes e com o seu esqueminha de rimas com letras, né?
para marcar a sonoridade, como a gente costuma fazer. Bom, importantíssimo, vamos tentar classificar esse esquema de rimas que a gente tem. Volta para o poema do Vinícius de Moraes ali em cima. Presta atenção nele comigo. Atento tá rimando com pensamento, certo? Muito bem. Essas rimas, esse parzinho de rimas, repara, ele tá separado por esse outro. Ok? Então, quando você pensar no esquema de rimas na classificação da rima atento, pensamento, você vai pensar que ela tá separada por um outro parzinho. E tanto e encanto, eles estão seguidinhos. Então, que tipo de esquema de rimas eu tenho aqui? Né? Pensa comigo um minutinho. E lá embaixo, no poema do Paulo Leminski, o que vai acontecer? A gente tem, nesse poema do Leminski, A, B, A, B. Como é que eles estão? Alternadinhos. Então, como é que fica essa classificação? Olha aí. O cor-de-rosa, lá de cima, A, está separado por um outro par de rimas. Então, a classificação dele é intercaladas. E o B, que está um seguidinho do outro, a classificação é paralela. Percebem? Eu não classifico o quarteto de rimas, eu classifico o par. Então, eu olho par por par. Porque eu posso ter uma estrofe que não tem 4 versos. Então, eu vou ter que olhar para o poema como um todo. Então, o primeiro par, o par marcado pela letra A, atento pensamento, está intercalado pelo par tanto e encanto, que é marcado pela letra B. Essas, como está uma seguidinha da outra, paralela à classificação. Vida que me venta, sina que me brisa, só te inventa quem te precisa. Nesse caso, ficou A, B, A, B. Então, eu tenho uma alternância dos pares. Então, os dois pares estão encaixados um no outro. Por isso, os dois pares aqui embaixo são alternados, ok? Eu sei que pode parecer um pouco difícil, pode parecer super complicado, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Quero que você vá lá para sua apostila, ok? Na sua apostila você tem esse conteúdo no segmento do que a gente estava conversando na semana passada. Eu quero que você leia com muita atenção a página 140 da sua apostila, ok? Quero que você leia, grife, marque. E se tiver qualquer dúvida, você vai me procurar no plantão, hein? Estude bastante esse conteúdo, que logo mais a gente faz um exercício para fixar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que esteja tudo bem por aí. Força, aguentem firme, fiquem em casa, que logo, logo, se Deus quiser, a gente consegue se ver de novo, tá bom? Super beijo para vocês e até a próxima.